Aula 30 aqui com o professor compadre Marcos, para o nosso edital da PF, principais domínios pedológicos do Brasil. Eis, meus amigos, né? Não é legal falar isso, é vergonhoso para um professor falar isso, mas eis mais uma aula que, para a gente conseguir pegar ela direitinho, tem que assistir mais de uma vez, viu? Tem que assistir mais de uma vez. Não é uma aula fácil. Ok, domínios pedológicos do Brasil, né? Domínio pedológico é uma grande região geográfica onde prevalece um ou mais tipos de solo com características comuns quanto à gênese, textura, fertilidade, profundidade, hidromorfismo e uso agrícola. Ótimo! Esses domínios resultam na interação entre clima, relevo, vegetação, material de origem, tempo de formação do solo, ok? Que nós já vimos, que é a terceira aula que eu repito isso aqui, ó. Terceira aula que eu repito isso aqui. Eles podem coincidir ou não com biomas, domínios morfoclimáticos ou zonas fisiográficas, tá bom? Então nós temos aí outras classificações, que são a classificação de bioma, domínio morfoclimático ou zonas fisiográficas. Cada um tem os seus critérios para ser dado. No entanto, agora, nesta aula, nós vamos ver os critérios para determinação de um domínio pedológico, ok? Pode coincidir ou não com esses outros demais aí. Então, os grandes domínios pedológicos do Brasil são classificados aí pela Embrapa Solos, né? Uma empresa realmente que fez muita diferença aqui para o entendimento, né? Das especificidades do nosso grande Brasil. Então, primeiro domínio dos latossolos. Solos muito profundos, bem temperizados, textura variada, argilosa média, boa textura, baixa fertilidade natural, alta capacidade de uso agrícola se houver correção, tá bom? Presente aí no centro-oeste, norte e nordeste, vai ter como, por exemplo, o bioma em que eles ocorrem o Cerrado, a Amazônia e partes da Mata Atlântica. A predominância aí, né, os tipos, né, a gente vai ter o latossolo vermelho, vermelho amarelo e o amarelo. Uso comum para soja, milhos, pastagens, então aqui gramínea a planta C3, aqui planta C4 e também como reflorestamentos com correção química. Segundo domínio dos argilosos. Características principais, a presença de horizonte BT, né? Então aí um aumento de argila, textura média a argilosa, fertilidade baixa a média, alta suscetibilidade à erosão em declives, presentes aí na região sudeste, sul e o nordeste úmido, na Mata Atlântica e na zona da mata. Predominância aí, solo argiloso, vermelho e amarelo, e vermelho distrófico. Uso comum, agricultura familiar, para cana, para café e para fruticultura, tá bom? Então aí o nosso segundo domínio, argilosos. Terceiro domínio dos neossolos litolíticos e regolíticos, ok? São solos mais rasos, muito rasos, com rocha próxima da superfície, pouco desenvolvidos, solos jovens, com alta restrição de uso agrícola, mas novamente, se lembrando lá da animação do Morte e Vida Severina, é o solo que muita gente fez milagre para sobreviver usando ele para uso agrícola, principalmente ali no Nordeste semiárido, que é um dos exemplos de ocorrência, né? Outro exemplo é propriamente o Sudeste, com aí regiões serranas, caatinga e também o campo rupestre. Ok? A predominância se refere a neossolo litolítico, topo de morros, neossolo regolítico e colúvios. Uso comum, né, mais para pastagem extensiva e bota extensiva nisso. E vegetação natural, às vezes bem rala, né? E que acaba sendo aí utilizado hoje, mas como forma de área de produção permanente. Quarto domínio dos cambissolos. Características principais, aí vai ter um horizonte B incipiente, então pouco desenvolvido, né? Incipiente, pouco desenvolvido. Textura variável, fertilidade moderada,
presente em encostas, áreas declivosas, lá na região sul, sudeste e partes também da região norte. Exemplo de ocorrência Serra do Mar e Planalto Meridional. Uso comum, aí sim, para pecuária, reflorestamento, café e fruticultura. Ok? Quinto domínio, domínio dos gleisolos, solos hidromórficos. Características como a presença constante ou periódica de saturação por água, gleisolos, que são aqueles mais cinzas. Que vai estar presente justamente o horizonte gley, né? Do inglês gray. Horizonte gley, um horizonte acidentado e redoximórfico, né? Então, redox a gente vai lembrar daquele termo da química de redução e oxidação. Redoximórfico. Vai ter um solo de baixa oxigenação, solo gleissolo. Um alto teor de matéria orgânica em alguns casos. Tá bom? Presente em planícies aluviais, várzeas e pantanais. Presente na Amazônia, no Pantanal e no litoral atlântico. Uso comum para plantio de arroz irrigado. Gleisolos, é isso mesmo, o pessoal planta muito arroz, de fato, nesses solos mais acinzentados e com saturação de água. Arroz irrigado, que também, arroz irrigado é uma das maiores fontes de hoje de uso na agropecuária. O arroz irrigado é uma das principais fontes aí de metano, tá? Muito mais mesmo do que o gado, por exemplo, do que o rebanho bovino, né? O arroz irrigado libera mais metano. Ok, também tem esse solo, gleissolo, também é utilizado bastante para pastagens, e aí eu ressalto plantio de gramíneas C3, né? De plantas C3. E também para preservação de nascentes. De fato, aí realmente tem que preservar. Sexto domínio. Domínio dos vertissolos, tá bom? Características principais. Teores muito altos de argila, geralmente 2:1, né? E até expansiva também. Grande variação volumétrica com umidade e a presença de fendas e fáceis slicksides, lá na região semiárido, cerrado e os baixios do Pantanal, ocorrendo lá em Mato Grosso, Minas Gerais, Mato Grosso, Bahia, Goiás e Piauí. Tem uso comum aí de pecuária e de lavouras mais adaptadas, né? Solo argiloso. Pois ótimo, sétimo domínio é o domínio dos espodossolos, né? Vai ter as características principais aí, um solo arenoso, intensamente aluviado, acúmulo de humus, alumínio, de ferro e no horizonte B mais espódico. Vai ter uma baixa fertilidade e uma acidez mais elevada, espodossolos. Presente aí na região da faixa litorânea arenosa e ocorrendo em restingas e na vegetação de areia também. Então, pega a visão. Uso comum, mais para conservação, vegetação nativa mesmo e turismo ecológico, beleza? Mapa geral dos domínios pedológicos, tá bom? A Embrapa disponibiliza um mapa nacional com os domínios na escala de 1 para 5 milhões, categorizando latossolos, argissolos, neossolos, gleissolos e espodossolos. Latossolos, aqueles mais amarelados, amarelos e ocres, argissolos mais alaranjados, neossolos e cambissolos cinzas e marrons, gleissolos azul e cinza claro e espodossolos tons claros nas restingas. Você pode visualizar um mapa com essas cores aí por meio deste link, tá bom? É um link fácil, só Embrapa Solos, né? E se você realmente quiser ter acesso a todo esse material que eu estou produzindo aqui para usar da maneira que você quiser, também tem um link de acesso a ele aí embaixo. Relação com os biomas brasileiros, tá bom? Então, a Amazônia vai ter solos predominantes, latossolo, gleissolo e neossolo. Cerrado
latossolo, plintossolo e neossolo. Caatinga, neossolo principalmente, né? Luvissolos e planossolos. Tá difícil. Mata Atlântica, argissolos, latossolos e cambissolos. Pantanal, gleissolos, neossolos flúvicos. E o Pampa, chernossolos, planossolos e cambissolos. Ok, meus queridos. Vamos lá. Não perda o sentido da vida agora não. Vamos continuar estudando. Aplicações em estudos e perícias ambientais. Planejamento de reflorestamento, escolha de espécimes conforme o tipo de solo. Diagnóstico de APPs e áreas mais frágeis, né, que devem ser preservadas aí. Indicação de solos hidromórficos e rasos. Zonamento ecológico econômico para definição de áreas prioritárias para trabalho. Monitoramento de degradação e desertificação, grande problema aí que nós vivemos hoje na Caatinga. Área de solos arenosos ou suscetíveis à erosão. E o licenciamento também para uso agrícola ou silvicultura, determinação de potencial de uso e limitações. Algumas das nossas referências, tá bom? E aí sempre lembrar que, né, estudar esses domínios, essa classificação pedológica brasileira, é aprender a ler o solo como se fosse um mapa da história natural do nosso país, né? E aí tá uma grande importância. A gente vê sempre, sei lá, em filmes falando, Museu de História Natural e tudo mais. E a gente tem, né, no nosso país também as ferramentas para ler essa história natural, para entendê-la, e às vezes a gente não dá valor, né? Mas essa é a leitura que vai permitir decisões conscientes sobre a produção, conservação e a justiça ambiental, tá bom? E é o curso de Redação Nota Máxima que vai te permitir realmente estar na lista dos aprovados aí com bem mais facilidade. Link aqui abaixo. Um grande abraço. Até logo.